Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos fechar a nossa participação aqui nessa lição. Já estamos aqui na lição 12, já no finalzinho, e temos a certeza de que nosso espírito está edificado com essa profundidade que o livro de Marcos nos traz. Obrigado pela sua participação. Se você está chegando agora, já sabe, curta aqui a nossa programação, se inscreva e não deixe de ativar as notificações, porque nós temos muitas programações acontecendo e, claro, a gente quer você pertinho da gente. Uma programação que está acontecendo também no nosso canal é o programa Sem Privacidade, que se você ainda não assistiu, confere, sempre no terceiro sábado de cada mês, entra o programa ao vivo às 17 horas, então já bota aí na agenda para você participar ao vivo. Caso você não assista ao vivo, entra aqui, procura um programa muito bacana, com a linguagem mais jovem, mas com a profundidade que a palavra de Deus merece. Então já fica aí com o convite para você assistir também ao nosso programa Sem Privacidade. E já deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, porque é importante, a gente fica lendo e fica vendo aonde a mensagem está chegando. E eu vou mandar um abraço muito especial para 3 pessoas que estão aqui constantemente no nosso canal. Primeiro, nós vamos um abraço aqui para Mariângela. Ela é carioca, que mora em Hortolândia, São Paulo. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Outro abraço especial vai para Edna Maria da Silva, que nos assiste de São Luís do Maranhão. Recentemente nós tivemos a oportunidade de estar aí em São Luís do Maranhão. Estive junto com a Lívia, minha esposa, junto com a Vanessa, fizemos uma série de pregações, de palestras, foi muito importante e eu gostaria de deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento, pois fomos extremamente bem recebidos pelo pessoal da Associação Maranhense. Fica aqui um abraço forte para todo o pessoal de São Luís do Maranhão. E um abraço também para a Claudete Matos, que nos assiste de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E vamos então, antes de entrar na lição, claro, não posso deixar de apresentar as pessoas que aqui estão. Nós estamos aqui ao lado, temos a Lívia Vilela, você já conhece, minha amada esposa, obrigado, muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Muito bom. Ao lado temos aqui o Adriano, que ele vai fazer uma apresentação breve e um convite. Olá mais uma vez, feliz por estar aqui participando desse projeto e, como o Ricardo falou, vou fazer um convite a você que está aqui próximo ao Lago Sul ou mora no Lago Sul, ou também pode estar visitando Brasília, vem aqui na Igreja do Lago Sul, Igreja Adventista do Lago Sul, conhecer o Espaço Novo Tempo, que acontece aqui todos os sábados às 9 horas da manhã. Inclusive, neste momento nós estamos gravando aqui a lição, a classe dos professores, no Espaço Novo Tempo. Muito bom. E ao lado tem o pastor Wesley, pastor aqui da Igreja Adventista, também se apresenta aí, dá uma saudação e um convite também, né, pastor? O convite que eu vou fazer é à luz daquilo que a gente está vivenciando agora. Já estamos na 12ª lição, estamos nos despedindo. No nome dos queridos aqui, agradecer a Deus e toda a equipe técnica e a você que participa com a gente também. Agora, o convite que eu faço é o seguinte: compre sua lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Nós vamos estudar sobre as lições contidas no livro de João. Então, olha que legal, né? 2 trimestres, a gente estudando sobre os evangelhos e tenho certeza que vai ser muito edificante também. Muito bom. Eu sou Ricardo Vilela, sou ancião aqui da igreja e é um prazer a gente estar juntos nessa jornada. Então, para começar a lição, assim como você está, curva a sua fronte, vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado por esse momento em que estamos aqui, com a mente e o coração abertos para ouvir e aprender sobre a tua palavra. Que o seu Santo Espírito nos conduza, que nada do que sai aqui seja do nosso pensamento, mas que venha tudo da luz da palavra de Deus. Abençoe também cada um que está aí do outro lado, assistindo, também interessado em ouvir a tua palavra, e que no final sejamos edificados, ó Pai, e transformados pelo poder que vem do alto. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lição 12, julgado e crucificado. O verso para memorizar está em Marcos 15, versículo 34, que diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Cristo, nesse momento, nós sabemos que Cristo, de fato, Ele é Deus. Mas quem estava na cruz era justamente um divino humano. E o que aconteceu na cruz? Ele foi tão terrível, foi algo tão terrível, que Cristo não poderia se manifestar de uma outra maneira. Quando Ele é castigado, quando Ele é moído pelos nossos pecados, Ele sente uma eterna separação de Deus. E Ele tem uma sensação de que jamais estaria próximo da divindade. A dor de Cristo, ela era real, a dor de Cristo, ela foi intensa, e por isso que Ele proclamou essas palavras, meu Deus, por que me desamparaste? Então é um momento que quando a gente relê, isso mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso espírito, porque era Deus ali sendo recebido todo o açoite do seu e do meu pecado. Isso não pode, de maneira nenhuma, deixar de ocupar nossa mente, o nosso pensamento, todos os dias, refletir acerca da cruz do Calvário. E aí na lição Marco 15, ele é justamente o centro da narrativa da paixão e apresenta o julgamento de Jesus, sua condenação, a zombaria dos soldados, sua crucifixão, sua morte e o seu sepultamento. Os acontecimentos desse capítulo eles são apresentados com detalhes nítidos e cristalinos, provavelmente porque o autor deixou os fatos falarem por si mesmo. E a ironia geralmente contém ali 3 componentes, 2 níveis de significado, os níveis que estão em conflito ou contrastam entre si, e alguém que não vê a ironia, não percebe o que está acontecendo e não sabe que sofrerá as consequências. Então, na lição dessa semana, nós veremos desde a pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Passando pelos soldados, zombadores, a inscrição acima da cruz e a zombaria dos líderes religiosos que diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Até o surgimento inesperado de José de Arimateia, no capítulo 15 de Marcos, está repleto da dolorosa ironia que, no entanto, revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o que isso significa. Então, prepare a sua mente, prepare o seu espírito, que a lição dessa semana está fenomenal. Nós estamos aqui agora no domingo, pastor, justamente onde o tema é você é o rei dos judeus? Aí eu te pergunto, que tipo de situações irônicas ocorreu nessa passagem em Marcos 15, versículo 1 a 15? Então, nós temos aqui, Ricardo, pelo menos 2 situações bem interessantes, né? E que são irônicas, conforme a definição que você já fez aí no início. A primeira é que Jesus declara ser o Filho de Deus, né? O Rei dos judeus, e é justamente, essas são as 2 acusações. Então, no diálogo, no interrogatório, é feita a pergunta, né, dizendo, olha, então você é isso mesmo? Você é o rei dos judeus? Você é o filho de Deus? E essas acusações, elas realmente eram verdadeiras, porque Jesus era essas 2 coisas. Né? Eu tinha esses 2 títulos, essas 2 funções, ele realmente é o Filho de Deus, o próprio Deus. E é interessante que essa pergunta parte de um dirigente pagão, um governador pagão, que no fundo, queria libertá-lo, né? Enquanto a nação judaica, e a Lívia falou isso na lição anterior, em 1 ou 2 lições lá atrás, de que eles deveriam saber que realmente quem estava ali sendo julgado, na verdade, quem eles levaram para ser julgado, era o Filho de Deus. E aí você tem, de um lado, um governador pagão tentando libertar Jesus, enquanto o seu povo estava rejeitando, pedindo a sua morte. Então isso é extremamente irônico, né? A vida é cheia de ironias, inclusive na vida de Jesus. A gente também percebe algo nesse primeiro momento, que é o poder da multidão. Normalmente a gente fala isso para os adolescentes, né? Porque eles chegam numa fase em que realmente a opinião de terceiros faz uma diferença muito grande.
vivemos hoje a cultura do cancelamento, que é justamente uma multidão que se movimenta numa única direção, e se essa direção é contrária a uma fala, um pensamento, alguma atitude, então ela é encarada como um cancelamento. Então, esses 3 pontos eu diria. O primeiro é que realmente a Bíblia repleta, a vida é cheia de ironias, e encontramos as duas, de um povo que acusa Jesus de ser aquilo que ele ao longo da sua jornada aqui mostrou ser. A ironia de termos um governador pagão que está fazendo o que o povo de Deus deveria fazer. E terceiro, é importante a gente notar esse poder que existe na multidão, porque no final das contas, mesmo ele sendo governador, ele abriu mão, né, do seu poder de dizer, olha, vocês estão acusando esse homem de maneira errada, injusta, mas quando ele viu a multidão clamando, ele acabou sucumbindo, né, aceitando aquilo. E isso tem implicações diretas com a gente hoje. Então, é isso que aconteceu aí no aspecto da ironia na vida, inclusive, de Jesus. Muito bom. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia. Nós temos aqui o título Salve, Rei dos Judeus. E aí nós lemos Marcos 15, versículo 15 a versículo 20. Eu te pergunto, o que os soldados fizeram a Jesus? E isso de fato foi relevante? Os soldados romanos, eles eram muito cruéis, né? E de todas as mortes cruéis que eles praticavam, a morte de cruz era considerada talvez a pior. E ali, quando Jesus foi entregue aos soldados, eles começaram a bater em Jesus e a maltratar Jesus. E no meio de todos esses maus tratos, eles zombavam, né? E falavam, Rei dos Judeus. E a ironia é que, mesmo zombando de Jesus, eles estavam falando verdades. E como foi a ironia também para Pôncio Pilatos. Jesus não o desmentiu, mas mal sabia Pôncio Pilatos que ele era um rei maior do que ele, maior do que César, né? Então, isso nos mostra, né, nos leva a refletir a ironia, né, que mesmo ali zombando, maltratando de Cristo, mas eles estavam falando verdades. E essa humilhação, já não bastava ele estar preso, sendo condenado à morte, levado à morte, eles ainda proferiam humilhações desnecessárias, né? Então ali os romanos eram muito cruéis. Eu vejo como realmente uma maldade desnecessária ali, com certeza sendo espiritualmente falando, né? Com certeza incentivado por hostes demoníacas, pelo próprio inimigo de Deus, que queria quanto pior fosse o sofrimento do Filho de Deus para ele, né? Então, foi isso. Muito bom. Chegando agora na terça-feira, nós temos o momento da crucifixão. E aí temos aqui que ironia terrível e dolorosa ocorre justamente na passagem de Marcos 15, 21 a 38, Adriano. Como os colegas já falaram aqui, né, Ricardo, a gente tem alguns pontos aqui de ironia, né? Por exemplo, eu posso dizer que o próprio Jesus, ele teria poder para acabar com tudo aquilo, a hora que ele quisesse. Porque, como você falou, ele era 100% humano, mas também 100% divino, né? E se ele simplesmente fizesse um pedido ao Pai, ele enviaria legiões de anjos para tirar daqui, né? Mas o amor dele foi tão grande por mim, por você, que ele suportou, né? E como a Lívia também colocou aqui, eu até escrevi essa parte, que Jesus ele foi exposto ao mais extremo método de execução, né? O criminoso mais terrível que cometeu aquele crime assim que, né, que abalou todo mundo, poderíamos dizer assim, e teria ali uma punição para ele, reservada para esse criminoso, eles colocaram Jesus nesse lugar. E o que Jesus fez? Ele matou alguém? Ele fez mal a alguém?
Então a gente pode perceber claramente que ali, na presença de Pilatos, como o pastor colocou, né, ali a gente sabe que tinha os anjos do inimigo ali também incentivando a multidão, né, e Pilatos poderia muito bem ter libertado Jesus, mas ele não fez isso porque ele pensou, eu tenho que agradar a quem? A César, né? E ele então preferiu dar ouvido à política, às coisas do mundo, à função dele, à carreira dele, do que libertar uma pessoa inocente, porque ele teve certeza que Jesus era inocente, né? Então a gente vê a ironia ali de que Jesus, mesmo podendo fazer todas as coisas para acabar com aquilo, ele permitiu, ele se entregou, né, para as pessoas chicotearem ele, os soldados ali, humilhação, dilacerar ele sendo um homem forte, Jesus, ele não conseguiu carregar a cruz, e a cruz, pelos relatos, aproximadamente de 18 a 20 quilos pesava a cruz, né? Então, um homem forte, ele teria essa capacidade de carregar essa cruz, mas Jesus não teve. Por quê? Porque ele não usou do seu poder divino e pelo tanto de açoites, de coisas que já tinham feito a ele. Então ele estava totalmente debilitado, né? E mesmo assim ele foi lá, continuou ali até a morte como um cordeiro, né? E entregou a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Mas tirando esse foco, né, da crucifixão de Cristo, que nós já sabemos, né, toda a história, o que aconteceu, como foi e tudo mais, em relação, inclusive, do peso do pecado ali, que Jesus, inclusive, ele exclamou, né, ali, meu Deus, por que me desamparaste? Né? Porque o pecado causa uma separação, né? A mesma separação que causou da humanidade para com Deus, causou também naquele momento uma certa separação entre Deus e o Pai, Jesus e o Pai, né? A força do pecado, a consequência do pecado. Isso foi algo terrível para ele, mas ele suportou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, inclusive falando dessa esperança que é a vida eterna, né? Mas eu quero ler um trechinho que eu achei muito bonito, aqui, que está em Desejado Todas as Nações, na página 752, que diz o seguinte, da escritora Ellen White: enquanto o olhar de Jesus vagueava pela multidão que o cercava, uma figura lhe prendeu a atenção. Ao pé da cruz se achava sua mãe, apoiada pelo discípulo João. Ela não podia suportar permanecer longe de seu filho, e João, sabendo que o fim se aproximava, trouxera de novo para perto da cruz. Na hora de sua morte, Cristo lembrou-se de sua mãe. Olhando-lhe o rosto abatido pela dor, e depois a João, disse, dirigindo-se a ela: mulher, eis aí teu filho. E depois a João: eis aí a tua mãe. E João atendeu às palavras de Cristo e aceitou o encargo. Levou imediatamente Maria para sua casa e daquela hora em diante dela cuidou ternamente. Ó piedoso, amável Salvador, por entre toda a sua dor física e mental, angústia, teve solícito cuidado para com sua mãe. Então esse cuidado de Jesus com a mãe dele me chamou muita atenção, porque ele não estava ali só salvando a mãe dele, ele estava salvando a humanidade inteira, né? Mas ele teve um relacionamento com a mãe dele e isso marcou ele de uma forma que ele, mesmo no finalzinho, ele deu essa atenção especial para ela. Então que privilégio, né? A mãe receber essa atenção e nós também. O privilégio de, mesmo sabendo que Jesus poderia acabar com tudo isso e hoje nós não estaríamos aqui, mas ele suportou todas as coisas para que hoje nós estivéssemos aqui com a esperança de um dia morar eternamente com ele. E suportou por amor a mim e a você. Isso é muito forte, é muito lindo. Chegando na quarta-feira, mas antes, o que ficou de importante para você dessa lição até agora? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer essa programação ser interativa. Chegamos na quarta-feira, pastor Wesley abandonado por Deus, e nós temos aqui, lemos a passagem de Marcos 15, 31 a 41, e eu te pergunto, quais são as únicas palavras que Jesus, na cruz, que foram registradas em Marcos, e o que a morte de Cristo significa para todos nós? Tanto você quanto o Adriano citaram, né? Eloi, Eloi, Yamás Sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E
nessas palavras, né, nós encontramos justamente isso. O lamento, a dor expressa por Jesus, não somente por conta dos açoites, dos xingamentos. Jesus experimentou todo tipo de rejeição, mas não é só por isso, porque nós aqui, os amigos que estão de casa, a gente consegue viver dias, meses, às vezes anos longe de Deus. A gente consegue ter uma vida, né, uma agenda que Deus está fora totalmente. Mas Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo nunca estiveram desconectados um do outro ao longo de toda a eternidade, do tempo que já passou, o tempo atual e o tempo que vem pela frente. E o único momento em que isso acontece é quando Jesus recebe, então, sobre si toda a carga, né, todos os pecados que agora, então, estavam sendo pagos. Então, é amor que a gente não consegue compreender, explicar. Mas o nosso papel não é nem isso, é aceitar, é vivenciar. E a gente percebe ainda nessa temática, né, de Jesus abandonado por Deus, mais uma vez o aspecto da profecia bíblica. E a lição fez aqui um paralelo entre o batismo de Jesus, registrado em Marcos capítulo 1, e o momento da morte, a cruz, lá em Marcos capítulo 15. E a gente percebe uma correspondência, né, entre esses dois eventos, o início e o final do ministério de Jesus. E realmente os estudiosos, alguns apresentam mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. Esses paralelos indicam que, assim como o batismo de Jesus apresenta o início do seu ministério, profetizado lá em Daniel 9, o que ocorreu na cruz foi a culminação, ou seja, o objetivo do seu ministério, que também foi profetizado. Então, mais uma vez, não foi nada feito, como a gente usa, né, às vezes as expressões, hoje até alguns advogam que não pode, não foi nas coxas, né? Não foi aleatoriamente, na medida em que ia aparecendo, Jesus, eita, e agora, o que eu faço? Já estava tudo devidamente escrito, profetizado, e nós temos então esse momento sublime e especial na vida de Jesus. Meu irmão e minha irmã, se isso aqui não nos tocar o coração, nenhuma das outras bênçãos que Jesus pode nos conceder vai tocar o nosso coração. Assim como a Lívia citou, os sinais, né, no momento da lição, aquele povo não precisava, né, mais de sinais, eles precisavam ter um coração amolecido, aberto, disposto a ter realmente a influência do que Jesus fez em nosso favor. Amém. É isso aí. E chegando na quinta-feira agora, nós temos aqui colocado para descansar. E eu pergunto, Lívia, o que significa a intervenção de José de Arimateia, especialmente quando os discípulos de Jesus haviam fugido, né, esse episódio marcado ali, registrado em Marcos 15, versículos 42 a 47. Jesus não havia sido rejeitado por todos, né, do Sinédrio. Alguns haviam aceitado, talvez até um pouco em secreto, né, que era o caso de José de Arimateia e de Nicodemos, que eram ricos, eram influentes, e no momento certo eles puderam agir em favor do Evangelho, em favor de Cristo. Imagina, os discípulos eram homens muito simples, né? Na sua grande maioria ali, pescadores, ficaram com certeza e não à toa atemorizados com tudo que estava acontecendo. Não à toa Pedro chega a negar Jesus quando confrontado, você é um dos discípulos dele. Enfim, tudo justificado ali, aquele momento de grande medo, né, de grande pavor que eles estavam passando. Mas esses homens que tinham influência, eles puderam agir no momento certo, em quê? Para poder honrar o corpo de Cristo na honra que ele merecia. E aí é onde vem a minha reflexão. Deus providencia para si aquilo que ele precisa, né? E cada um age no seu momento de acordo com o que precisava ser feito. Então, José de Arimateia tinha essa influência, ele tinha acesso
a Pôncio Pilatos, ele foi lá, ele pediu o corpo, causou uma estranheza, mas ele já morreu porque essa morte poderia durar muito tempo e Jesus foi uma morte rápida. Então ele conseguiu o corpo de Cristo e aí a história nós sabemos, né? Ele tira o corpo de Jesus, ele envolve num manto de linhos, ele cuida do corpo e ele enterra num sepulcro novo que ele estava guardando para si próprio, mas ele entrega para ser o sepulcro de Cristo. Então ali a gente vê que essas pessoas que aceitaram Jesus estavam ali esperando o momento certo, né, de se revelar, e se revelaram num momento crucial para mim. E que bom que eles estavam ali para agir e puderam cuidar do corpo de Jesus, coisa que os discípulos não tiveram condições, né, de fazer. José de Arimateia pôde fazer. Amém. Muito bom. E agora, Adriano, para a gente fazer o fechamento dessa lição importante, dê as suas considerações finais. Ricardo, eu gostaria de dar o foco aqui, na verdade, na palavra amor. Porque tudo que Jesus passou, né, que nós estudamos aqui na lição, ele passou, suportou tudo por amor a nós. Né? E hoje nós temos que dar a resposta ao amor de Jesus através da obediência aos seus mandamentos, né, de realmente viver uma vida cristã de fato, né, de verdade, na prática, como o próprio Jesus viveu. Então nós temos que orar a Deus, pedir a unção do Espírito Santo dele diariamente em nossa vida, para que essa religião verdadeira passe a ser uma coisa cotidiana, algo cotidiano na nossa vida, para que as pessoas lá fora possam enxergar Jesus em nossa vida, através do nosso comportamento, da nossa fala. E então, meu amigo e minha amiga, eu convido você a olhar para a cruz de fato e meditar no tudo que aconteceu ali e entender que o amor de Deus é muito grande por você, é muito grande por mim. Né? E quando esse amor ele penetra em nosso coração, em nossa mente, e me veio aqui à mente agora a história da estrada de Emaús, os dois discípulos indo caminhando, né, pastor? E Jesus com eles ali, o que acontecia no coração deles? O coração deles aqueciam, né, queimavam ali, porque eles estavam ouvindo a palavra direto da boca do Salvador. E que isso também possa acontecer conosco, né, que nós possamos entregar nossa vida diariamente ao Senhor, que possamos sentir de fato a transformação que a palavra de Deus proporciona à nossa vida, porque a palavra de Deus ela é viva. E por ser uma palavra viva, ela transforma. E que Deus nos ajude, que a passar dos dias agora, né, até a volta do Senhor, que possamos ser transformados a cada dia em novas criaturas, em pessoas melhores, para contribuir com o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. E que Ele te dê a paz, né, te dê o descanso necessário que você precise, né, te abençoe e te guarde, né, e que você seja uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém, Adriano, muito bom, né? E reforçando aí a passagem de amor, lembra sempre que amor não é sentimento, amor é atitude, e se você tem dúvida de como agir da melhor maneira de amor que agrada a Deus, leia Êxodo 20, a partir do versículo 1 ao versículo 17. Lá estão 10 atitudes, 4 atitudes de amor a Deus e as outras 6 de amor ao próximo. Siga e você vai ver a sua vida sendo transformada. E vamos orar então para a gente fechar? Você pode orar, Lívia, por favor? Nosso santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de termos estudado aqui a Tua palavra, que tão poderosamente falou o nosso coração. Nesse estudo em que lembramos o sacrifício de Cristo na cruz, nós queremos relembrar a cada dia tão grande amor que foi derramado por nós. Obrigada por ter entregue Jesus para morrer por nós e que esse sacrifício não tenha sido em vão na nossa vida, mas que possamos recebê-lo a cada dia e que a todos também, Pai, seja entregue
para que possam receber e aceitar a salvação que o Senhor, com tanto amor, ofereceu a nós. No mais, continue nos abençoar a nossa igreja, abençoar todos que assistem a essa lição, que ela possa continuar transformando vidas e que possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. É isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Mais uma vez agradeço a sua audiência. Compartilhe esse programa com 10 contatos seus e nos veremos na próxima lição.